Bom dia, sejam todos bem-vindos. Após a nossa abertura, então, estamos aí na nossa primeira mesa de trabalhos aqui na Sala Amazônia. Essa mesa uma das mesas, né, do Congresso que trata de temas correlatos ao processo tributário. Nós vamos falar especificamente sobre tutelas provisórias, exacionais e anti-exacionais. E, desde já, eu agradeço ao convite da Priscila, da Neiva, do professor Paulo, para compor essa mesa. Bom, então vamos começar. Estamos abertos a perguntas. Quem quiser mandar as perguntas por escrito no decorrer da apresentação, vocês podem enviar. E aí, no final, a gente abre também para quem quiser fazer perguntas, né, no microfone. Nós vamos começar com o professor Marcelo de Lima Castro Diniz. Ele vai proferir palestras sobre medida cautelar fiscal, tipicidade, atipicidade, abusos e desvios. Ele é mestre pela Universidade Estadual de Londrina e doutor pela PUC de São Paulo e professor do IBET e da PUC do Paraná. Então, seja bem-vindo. Vamos começar. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço o convite do IBET, na pessoa do professor Paulo de Barros Carvalho, da Priscila, da Neiva, dizer que é uma honra participar do IBET e estar em mais esse evento. Em nome da doutora Jaqueline Meyer, cumprimento todos os meus colegas de mesa. Senhoras e senhores, o tema que me foi proposto, a medida cautelar fiscal, não é algo que se pode tratar em 20 minutos. No entanto, todos nós dispomos apenas de 20 minutos. De modo que eu selecionei alguns aspectos que eu considero relevantes na linha proposta pelo tema, abusos, desvios, tipicidade, atipicidade, para problematizar o tema com os senhores e as senhoras. A medida cautelar fiscal foi instituída em 1992 e, em 92, era presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, o caçador de marajás, aquela pessoa que iria acabar com os privilégios, em 92 cria duas leis muito impactantes. A primeira, a medida cautelar fiscal, e a segunda, a lei de improbidade administrativa. Essa muito mais conhecida por parte de todos os operadores do direito e da população em geral. Portanto, a medida cautelar fiscal ela surge nesse contexto de moralização, que na época era prometido pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Essa legislação ela ficou praticamente 15 anos sem uso. Se vocês observarem, nos primeiros 15 anos, muito poucas ações foram propostas, muito pouco se problematizou em relação a essa ação. No entanto, nos últimos 6, 7 anos, é como se a Fazenda Pública tivesse ressuscitado essa legislação ou tivesse redescoberto essa legislação, especialmente a Fazenda Nacional. E hoje nós temos aí inúmeros problemas práticos decorrentes da interpretação e da aplicação da lei da medida cautelar fiscal. O que ocorre é que, quando essa legislação foi concebida em 92, e a sua redação não é das melhores, não é fácil para os procuradores trabalharem com essa legislação, não é fácil para os juízes, não é fácil para os advogados, os contribuintes, realmente não é fácil se aplicar essa legislação da melhor forma possível. Mas o que aconteceu de quando ela foi concebida em 92 para agora, ou dos últimos 5 anos, é que muitas coisas mudaram em relação ao direito. Então, nos últimos 5 anos, algumas constatações podem ser realizadas com relação ao discurso do direito. Em 92, o método prevalecente era o método dedutivo. Então, quem lidava com direito olhava a legislação, olhava os fatos, fazia a aplicação e chegava à conclusão se cabia ou não cabia uma medida cautelar fiscal, e os limites da decisão do juiz também eles eram previsíveis. No entanto, nos últimos 5 anos, ou um pouco mais,
vários argumentos foram inseridos no discurso do direito, especialmente no âmbito da cautelar fiscal, e isso tornou o trabalho de todos muito mais complexo. Um exemplo, a inserção de argumentos principiológicos. Então, a Fazenda Pública sustenta a supremacia do interesse público sobre o interesse dos particulares. A Fazenda Pública invoca o dever fundamental de pagar tributos, invoca a eficiência da administração pública e alguns outros princípios. E como se não bastasse isso, o raciocínio, que lá em 92 ele era predominantemente dedutivo, ele passa a ser indutivo. Então, a partir de investigações empreendidas pelas procuradorias ou por outros órgãos de investigação, muitos fatos são construídos a partir de induções. E isso, evidentemente, dificulta bastante o trabalho de quem vai lidar com essa legislação. Como se não bastasse isso, o direito de hoje é o direito dos juízes, e não o direito da lei. Então, em 92, tínhamos o direito da lei, e hoje temos o direito dos juízes, naquilo que se costuma chamar do papel expansivo da atividade do Poder Judiciário. A lei da medida cautelar fiscal, ela estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem propor essa forma de tutela do crédito tributário fazendário, tanto a dívida ativa tributária como a dívida ativa não tributária. Poderão ser sujeitos passivos desse processo, não apenas o contribuinte, como o responsável, assim como eventuais terceiros, como o acionista controlador e demais dirigentes da pessoa jurídica. É um instrumento a serviço da efetividade da execução fiscal, portanto, há uma conexão da medida cautelar fiscal com a execução fiscal, com o objetivo de tornar efetiva a execução fiscal. Então, na cautelar fiscal se busca a garantia do crédito fazendário e, numa execução fiscal, busca-se a realização do direito da fazenda pública. A ideia central em torno da medida cautelar fiscal é o risco de frustração ao crédito tributário e não tributário. Então, vejam que alguns pressupostos da cautelar fiscal, eles guardam relação direta com a antiga medida cautelar de arresto. Então, bem analisado, a cautelar fiscal nada mais é do que um arresto qualificado, ou um arresto fazendário, digamos assim. Vejam os pressupostos: insolvência, ausência de domicílio, dilapidação patrimonial e assim por diante. O que ocorre é que a medida cautelar fiscal foi concebida sob a égide do Código de Processo Civil de 73. E, naquela ocasião, existia o processo cautelar. Com o Código de Processo Civil de 2015, a primeira questão que surge é exatamente essa, né? A medida cautelar fiscal sobrevive ao Código de Processo Civil de 2015? E, na nossa opinião, sim. A própria legislação processual de 2015 tem uma regra expressa, dizendo que os procedimentos anteriores, especiais, eles sobrevivem. E, para acabar essa parte introdutória, é importante dizer que a medida cautelar fiscal sempre foi considerada uma medida cautelar típica, baseada em hipóteses típicas. Isso, no entanto, não está tendo ressonância na jurisprudência. Nós vamos encontrar várias decisões onde o chamado poder geral de cautela é utilizado para a medida cautelar fiscal. Então, ainda que a hipótese não esteja clara de cabimento da cautelar fiscal, em nome do poder geral de cautela, se faz de uma forma para se encaixar o cabimento e, como se não bastasse isso, para ampliar o espectro dos bens que podem ser objeto de indisponibilidade. Deixa eu ver aqui para onde que eu faço aqui. Aí. Muito bem. Agora vamos começar a segunda parte da minha exposição. E essa segunda parte eu começo mencionando quais são os limites da medida cautelar fiscal. E começo pela Constituição Federal, precisamente dos direitos fundamentais. Eu vislumbro 4 princípios que têm uma relação direta com a cautelar fiscal: a universalidade da jurisdição,
o devido processo legal, o direito de propriedade e o direito de liberdade econômica, ou liberdade empresarial, ou organização empresarial. A decretação de uma cautelar fiscal, ela não atinge apenas o direito de propriedade, ela atinge toda a organização empresarial. Suponhamos que um juiz entenda que se possa indisponibilizar dinheiro de uma pessoa jurídica requerida numa ação cautelar fiscal. Então, da noite para o dia, todo aquele orçamento, toda aquela organização, aquele planejamento, ele vai por água abaixo, né? Então, você tirar dinheiro de uma empresa é você tirar o oxigênio ou você tirar o sangue, e não existe vida sem oxigênio e sem sangue. Importante destacar que, no que tange ao princípio da universalidade da jurisdição, e esse ponto eu quero grifar, só se admite a intervenção do Estado quando houver lesão ou risco de lesão a direito. Lesão ou risco de lesão. A atividade jurisdicional, fora de hipóteses onde haja risco de lesão ou lesão, é vedada, exceto naquilo que alguns chamam de jurisdição voluntária ou outras hipóteses que não têm natureza contenciosa. A segunda limitação vem da Lei Complementar do Código Tributário Nacional. E aqui eu destaco dois institutos, que são o Instituto da Sujeição Passiva Tributária, especificamente da responsabilidade tributária, e o Instituto da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. No que tange a esses dois institutos, a jurisprudência vem entendendo que a aplicação e a interpretação das disposições da cautelar fiscal devem ser realizadas à luz das regras do CTN. Ou seja, não se pode admitir que a lei da medida cautelar fiscal tenha criado outras hipóteses de sujeição passiva, além daquelas que estão no CTN. Da mesma forma que, se utilizar a cautelar fiscal com desprezo ao Instituto da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário, é uma ilegalidade. Uma terceira limitação advém da própria Lei de Execuções Fiscais, até porque, conforme foi dito, a cautelar fiscal ela está a serviço da efetividade da execução fiscal. E, finalmente, dois diplomas de normas gerais, que são o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Conforme eu disse, não há tempo para trabalhar com todos os assuntos que eu gostaria de tratar, então eu vou aqui me valer de dois deles. Essa disposição do Código de Processo Civil de 2015 é aplicável às execuções fiscais? Me parece que sim. O Código de Processo Civil de 2015 é uma lei de normas gerais, portanto, ele se aplica naquilo que não houver incompatibilidade e mesmo nos vazios que houver na lei especial, que é a lei da cautelar fiscal. Portanto, o decreto de uma medida cautelar fiscal deve-se observar, o juiz deve observar, no caso concreto, os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, é preciso que se avalie se a medida é adequada, se a medida é necessária, se as consequências dessa medida não podem ser excessivas. Agora, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Recentemente, o professor Carlos Ari Sundfeld publicou um artigo no Jota, onde ele defende a aplicação dessas regras, dessa lei, que é uma lei de meta-regras ou de meta-normas para o direito tributário. E ele escreveu esse texto justamente porque algumas decisões do CARF questionaram a aplicação dessa legislação ao direito tributário. E ele, segundo consta, é um dos autores do anteprojeto da lei, como um intérprete autêntico, ele escreveu esse artigo, está publicado no Jota, onde ele justifica, defende e mostra que, como o direito tributário é um ramo do direito público, e como muitos, inclusive, dizem que o direito tributário nasceu do direito administrativo, evidentemente que as disposições dessa legislação vão se aplicar ao direito tributário. Portanto, o decreto de uma medida de indisponibilidade patrimonial, numa cautelar fiscal, deve observar o quê?
a necessidade e a adequação que eu já referi e também as consequências práticas da decisão. E por que esses dois dispositivos são relevantes? Muitas vezes, a cautelar fiscal e outros tipos de instrumentos de tutela dos interesses da Fazenda Pública são utilizados de uma forma que, ainda que pereça o mundo, faça-se a justiça do credor, né? No entanto, é preciso se observar que a própria noção de supremacia do interesse público sobre o interesse dos particulares atualmente ela está em crise. Por quê? Uma empresa, no desempenho das suas atividades, também realiza o interesse público. Os particulares, quando estão no exercício legítimo dos seus direitos, também realizam o interesse público. Então, é preciso efetuar uma distinção, né, entre interesse público primário e secundário e terciário. Ali, no secundário e terciário, caberia o interesse da Fazenda Pública. Muito bem. Os requisitos. Conforme está exposto no slide, a lei da medida cautelar fiscal ela exige 2 requisitos. E esses 2 requisitos, inclusive, muitas vezes inviabilizam o cabimento de cautelar fiscal. Por quê? Prova literal da constituição do crédito fazendário é fácil. A Fazenda Pública ela vai trabalhar, evidentemente, com uma formalização típica dos seus créditos. O problema está na prova documental de ato tendente a frustrar a pretensão da Fazenda Pública. E aí, a Fazenda Pública nem sempre tem essa prova documental. Então, vejam que essa legislação ela exige um aprimoramento não apenas para um lado da relação processual, como também para o outro lado da relação processual. Porque, se fosse possível, por exemplo, que fossem produzidos outros meios de prova, talvez a Fazenda Pública conseguisse alcançar situações que ela não dispõe de prova documental. O Código de Processo Civil de 2015 extinguiu o processo cautelar, conforme foi dito. Então, atualmente, fala-se em tutela provisória de urgência. E os 2 requisitos da tutela provisória de urgência são a probabilidade do direito, de modo que a prova literal está para a probabilidade do direito, e o outro é o perigo de dano, que está para a prova documental de ato tendente a frustrar a pretensão da Fazenda Pública. O que ocorre é que nem sempre a Fazenda Pública disporá de prova literal da constituição do crédito fazendário contra todos os requeridos. Então, se o nome de um requerido não consta da certidão de dívida ativa, se o nome do requerido não consta do auto de infração ou de uma confissão de dívida, pouco importa o instrumento formalizador da relação jurídica tributária, nesse caso, nós entendemos que a Fazenda Pública poderá utilizar a medida cautelar fiscal, no entanto, ela vai ter que se valer do Código de Processo Civil de 2015. Então, em relação a esses terceiros não constantes da relação jurídica tributária ou da CDA, a Fazenda Pública terá de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo do dano. Uma outra questão relevante é a seguinte. Eu sei que existem várias ações cautelares fiscais, existem várias decisões admitindo a desconsideração da personalidade jurídica como tese de uma cautelar fiscal. No entanto, o que nós defendemos aqui é que, com o Código de Processo Civil de 2015, não é mais admitida a utilização da desconsideração numa cautelar fiscal. E por quê? Porque o artigo 50, que é a regra de direito material, foi operacionalizado pelo Código de Processo Civil de 2015, de modo que, atualmente, a desconsideração é um incidente processual. Portanto, a Fazenda Pública, ao requerer a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no artigo 50, deve requerer na execução fiscal e apenas depois do devido processo legal é que haverá, se for o caso, o decreto da desconsideração. Portanto, defendemos aqui que não é cabível, depois de 2015, a utilização da desconsideração em sede de cautelar fiscal, uma vez que a lei mais moderna, que é o Código de Processo Civil de 2015, estabelece um rito próprio e aí tem que se observar o devido processo legal.
Mais um problema. Bens que compõem o ativo permanente. A lei da medida cautelar fiscal, que é de 92, ela utiliza a expressão ativo permanente. Ativo permanente, no entanto, não existe mais. A legislação mudou. Né? E como a legislação mudou, evidentemente que os juízes não têm deixado de decretar medidas cautelares fiscais. No entanto, o erro cometido é que não está acontecendo o respeito à ideia subjacente à previsão legal. Ou seja, qual é a ideia subjacente? Indisponibilize os bens do devedor tributário não ao ponto de asfixiá-lo, não ao ponto de inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Portanto, indisponibilize os bens móveis, os bens imóveis, que são utilizados para o desempenho daquela atividade. Portanto, dinheiro, a meu ver, é absolutamente proibida a cautelar fiscal para se indisponibilizar dinheiro. Até porque, se há a indisponibilização de dinheiro numa cautelar fiscal, fora a violação à proporcionalidade, à razoabilidade, fora o desapego às consequências da medida, há um outro problema. Há uma confusão entre medidas cautelares e medidas executivas. Uma cautelar fiscal, numa cautelar fiscal não há medida executiva. Medida executiva há na execução fiscal. Então, a Fazenda Pública que vá até a execução fiscal e peça dinheiro. Apresente as suas justificativas para poder disponibilizar bens de 1, de 2, de 3, de 5, de 10, seja quantos forem aquelas pessoas que tenham interesse no fato gerador ou, de alguma forma, têm de ser responsabilizadas. Né? Conforme foi dito, o decreto de uma medida cautelar fiscal, eu sei que há jurisprudências admitindo, né, essa expansão, esse efeito expansivo da cautelar fiscal, além de se representar uma medida ilegal, uma medida inconstitucional, a inconstitucionalidade também surge em razão da natureza de sanção política. Não há sanção política apenas no âmbito do executivo, há sanção política também no âmbito do judiciário. Então, se indisponibiliza dinheiro, todas as pessoas ali ficam desesperadas, batendo a cabeça, né, como uma espécie de instrumento à indução a uma espécie de leniência tributária ou delação premiada tributária, como a gente tem visto muitas vezes em operações de natureza policial. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos, então vai dar tempo. Obrigado. Mais um problema. O Superior Tribunal de Justiça, nesse recurso especial 17.05.580, que está sendo relatado pelo ministro Og Fernandes, está tendo de enfrentar a seguinte questão. Quando a Fazenda Pública não consegue demonstrar um risco efetivo à pretensão, à sua pretensão, um risco efetivo em relação ao crédito fazendário, cabe cautelar fiscal? Então, a Fazenda Pública não consegue demonstrar um risco efetivo. Né? Ela não consegue demonstrar o risco de dilapidação patrimonial, um risco de fuga ou algo semelhante a isso. É cabível medida cautelar fiscal? Esse julgamento ainda não concluiu, né? Por enquanto, está se entendendo de que a Fazenda Pública tem de demonstrar este risco ou este perigo à frustração do direito da Fazenda Pública. Se ela não demonstrar esse risco, não é cabível a medida cautelar fiscal. Algo que, a nosso ver, está absolutamente correto, uma vez que a medida cautelar fiscal está atrelada a essa ideia básica, a esse pressuposto básico, que é o risco à frustração. E a Fazenda Pública tem de ir ao processo e, lá no processo, demonstrar urgência. E aqui eu menciono um outro aspecto relevante. Existe um perigo de demora presumido no âmbito de uma medida cautelar fiscal? E por que eu coloco essa questão? Conforme foi dito, em 92, quando foi criada a medida cautelar fiscal, também foi criada
a Lei de Improbidade Administrativa. E lá no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe esse perigo da demora presumido. Há jurisprudência, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo, olha, não há necessidade de se demonstrar um perigo da demora, se comprovar um perigo da demora, porque ele é sempre presumido em razão da tutela do interesse público, do patrimônio público, por uma ação civil pública, onde se pede a indisponibilidade de bens daquela pessoa que é acusada de um ato lesivo, né? Essa presunção não existe na cautelar fiscal, ou, até esse momento, a jurisprudência não conseguiu justificar a concessão de cautelares fiscais com base nesse perigo da demora presumido. Então, se essa afirmação está correta, a Fazenda Pública terá de comprovar efetivamente que existe esse perigo da demora. O que é importante destacar, eu, pelo menos, tenho visto algumas cautelares fiscais, e aqui eu digo com todo respeito, né, de que a Procuradoria se lembra de um determinado devedor e ela não consegue realizar o direito da Fazenda Pública na execução fiscal, e aí, olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cautelar fiscal. Só que, muitas vezes, os fatos são conhecidos faz 10, 12, 5, 7 anos, e aí, de repente, alguém lembra e fala, vamos fazer agora. Então, que urgência que é essa? Que urgência é essa de que a Fazenda Pública tem conhecimento faz anos, e, de repente, e o problema é que, muitas vezes, a liminar é concedida, né? Nem sequer se oportuniza ao requerido a oportunidade de se manifestar, essas liminares são concedidas, e, pior, muitas vezes elas são concedidas não apenas em relação ao devedor principal, com uma série, como em relação a vários terceiros aí. E aí, para concluir, isso agora que eu vou expor tem um quê de tese, porque na minha tese de doutorado eu trabalhei com o tema Garantias e Privilégios do Crédito Tributário e tratei também da cautelar fiscal. E no trabalho eu defendi que existem 4 hipóteses inidôneas de medida cautelar fiscal. E por que elas são inidôneas? Porque nessas 4 hipóteses não existe conexão entre o fato que enseja a cautelar fiscal e a garantia constitucional de que a intervenção do judiciário só acontecerá em caso de lesão ou ameaça de lesão. Eu volto a essa ideia central. O princípio da universalidade de jurisdição está vinculado à existência de lesão ou ameaça de lesão a algum direito subjetivo. Então, vejam, ausência de pagamento no prazo legal após a notificação da Fazenda Pública. Qual a conexão desse fato com qualquer espécie de risco de lesão ao interesse ou ao crédito fazendário? Isso aqui é mera inadimplência. Segundo, débitos que superem 30% do patrimônio conhecido do devedor. O STJ ele está analisando essa questão sob um ângulo legal. A minha tese é de que essas hipóteses elas são inconstitucionais justamente por violarem o princípio da universalidade da jurisdição e o devido processo legal. Essa circunstância também, por si só, não reflete nenhuma espécie de risco de lesão ou risco ao interesse da Fazenda Pública. Alienação de bens arrolados sem comunicação ao fisco. Vejam, no âmbito da Receita Federal do Brasil, existe o arrolamento administrativo de bens. Esse arrolamento não é uma medida constritiva e nem de garantia, segundo a jurisprudência do STJ. A pessoa pode vender o seu bem. Ora, se ela pode vender, qual que é o sentido de que a ausência de comunicação, sendo que atualmente dizer que o fisco não tem conhecimento de qualquer ato que é praticado no mundo da formalidade, como a venda de um bem imóvel ou de um móvel, né? Isso é algo que é algo sem sentido na atualidade, né? Então, ele esquece de se comunicar e aí cabe cautelar fiscal. Mas se ele pode vender, se o bem está arrolado, qual que é o sentido de caber cautelar fiscal porque ele se esqueceu de comunicar? E, por último, a declaração de inaptidão em cadastro de contribuintes. Essa é uma outra hipótese que está absolutamente desconectada de qualquer risco ou ameaça de lesão ao direito da Fazenda Pública. Eu peço desculpas por ter me
excedido aí, acho que uns 2, 3 minutos, né? Muito obrigado pela atenção. Eu passo a palavra para a professora Iris Vânia. A professora Iris Vânia, ela é mestre e doutora pela PUC São Paulo, professora do IBET do COGEAI, advogada e autora do livro A Penhora na Execução Fiscal, que vai ter a sua segunda edição lançada hoje no coquetel, a que todos estão convidados. Após o encerramento dos trabalhos aqui, o coquetel vai ser na Rua Bahia, 1282, e esperamos todos vocês lá. Professora Iris, te passo a palavra. Bom dia a todos. Eu cumprimento os amigos da mesa, Jaqueline, Marcelo, Luiz, Danilo. É um prazer fazer parte dessa mesa. E agradeço também ao professor Paulo de Barros, a Priscila, a professora Maria Leonor e todos os amigos do IBET pelo convite formulado para participar desse congresso. Sempre é muito legal, porque, na minha visão pessoal, é um momento de encontro com amigos, né? Então, aqui eu olho assim, um auditório bacana, todo mundo sentado, auditório cheio de pessoas que são amigos, e a gente pretende discutir coisas que nos interessam, né? Que são o nosso dia a dia em matéria tributária e processual tributária. Então, por isso, eu peço licença aos amigos da mesa, eu vou levantar. Não consigo falar, viu, Rodrigo, sobre processo sentada, até porque eu tenho uns slides ali, eu trago algumas jurisprudências para a gente pensar a respeito do tema que me foi colocado na manhã de hoje. A ideia é falarmos sobre tutela provisória para fins de prestação de garantia do cumprimento da obrigação tributária. Então, vamos passar aqui para frente, dá licença. Eu sei que isso dificulta a filmagem, dificulta um monte de coisa, mas eu prefiro ficar mais próximo. Desculpa. Bom, quando me foi entregue esse tema, imediatamente eu pensei em 3 coisas. Na verdade, não imediatamente, mas quase que imediatamente. Pensei em 3 coisas. Primeiro, que nós estamos efetivamente ainda engatinhando uma transição de um código de processo anterior para um código de processo atual. Eu digo engatinhando porque a nossa jurisprudência ainda está mesclada com informações do antigo código, as situações ainda estão um pouco confusas em relação ao antigo código, e óbvio que a gente tem muito que evoluir, muito que pensar em processo nesse sentido. Então, a primeira questão que me veio à mente em relação ao tema era o que eu estou fazendo, o que é exatamente isso. É um tema muito pontual. Então, veio a pergunta: quando se faz necessária a prestação de garantia para o cumprimento da obrigação tributária? Essa foi a primeira questão. O que eu estou falando? Qual é o momento que esse tema sugere a indicação de uma garantia? Primeira dúvida, primeira colocação, primeiro pensamento em relação a isso. A segunda coisa, qual a espécie de tutela provisória eu vou utilizar para esse fim? Para indicar uma garantia para cumprimento da obrigação tributária. Qual espécie de tutela provisória ou quais espécies? Porque pode ser que, dentro do contexto do atual Código de Processo, eu tenha outras opções. E, por fim, quais são os efeitos dessa antecipação? Essas foram as 3 questões que o tema me instigou, me chamou a atenção, e aí eu coloco aqui para vocês exatamente para a gente pensar um pouco a respeito disso. Bom, para falar sobre quando se faz necessário, eu achei esse julgado aqui de 2017, do ministro, relatado pelo ministro Napoleão, que ele diz o seguinte, que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Então, esse julgado e essa parte da ementa nos sugere um momento.
E aí a gente faz uma pequena rememorização em relação ao próprio processo de positivação do direito e um marco temporal em matéria tributária que chama-se lançamento tributário. O lançamento tributário é um momento de individualização da obrigação tributária, portanto, transição entre a obrigação e o crédito tributário efetivo. E, no momento do lançamento, ou melhor, no momento do cumprimento do que aquele lançamento produz, o contribuinte que resolve não efetuar o pagamento, ou que não tem condições de efetuar o pagamento, ou por algum motivo efetivamente não realiza o pagamento, ele pode sofrer e certamente sofrerá uma autuação em relação a isso. E essa autuação, ela contém esse lançamento, mas algo mais. Ela traz também multas relacionadas a essa ausência de obrigação. Então, nesse momento, o contribuinte tem e deve se valer de uma defesa administrativa, de uma impugnação administrativa, até porque essa é uma das hipóteses que os contribuintes sempre buscam dentro de um contexto da cobrança tributária. E qual é? As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Quando a gente pensa em cobrança tributária, imediatamente, como contribuinte, o que vem na sequência é exatamente como suspendo a exigibilidade, para poder discutir sobre isso, para poder explicar como foi que eu cheguei a isso ou a ausência disso. Então, é óbvio que, estando com a exigibilidade suspensa, não há uma preocupação muito grande no sentido da exigibilidade. A grande preocupação que o contribuinte tem que ter nesse momento é exatamente do crescimento progressivo dos valores ali envolvidos, porque a suspensão da exigibilidade ela não suspende esta progressão. Então, a grande preocupação é essa, né? O valor hoje é X, amanhã será 2X, 3X e assim por diante, mesmo com a exigibilidade suspensa. Ocorre que este momento de impugnação administrativa e de decisão administrativa de primeira instância, ela vai, obviamente, acabar. Há a possibilidade de um recurso administrativo, dependendo do tipo de tributo que eu estiver falando. Esse recurso será analisado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que lida com as questões federais, ou, por exemplo, no caso de São Paulo, eu sei que todos os estados têm o seu próprio tribunal de impostos e taxas, como aqui em São Paulo, o TIT lida com essas questões estaduais, e os conselhos municipais que também analisam todas as questões. Então, os tribunais administrativos chegam, então, a uma decisão final e, sinceramente, a grande maioria das vezes, uma decisão desfavorável ao contribuinte, portanto, que mantém aquela exigência. O passo seguinte aí é encaminhar essa dívida para as procuradorias, para que seja realizada a inscrição dessa dívida e, consequentemente, a propositura de uma execução fiscal. Eu estou falando tudo isso para a gente localizar o nosso tema dentro desse contexto. Ocorre que, nessa transição da decisão administrativa finda e a propositura da execução fiscal, eu tenho um caminho longo, muito longo. A nossa estrutura de cobrança tributária, apesar da estrutura federal ser uma estrutura muito mais bem articulada, bem manejada, ela ainda é muito falha. Estatisticamente, eu uso o exemplo de São Paulo, porque é o exemplo onde eu milito, existem proposituras de execuções fiscais, por exemplo, municipais, que chegam ao ponto alcançam até 300 a 400 mil novas execuções todo mês. Não é? Então, realmente é uma porcentagem altíssima de cobranças. Mas, até chegar a essa posição, muitas vezes, as procuradorias demoram muito para realizar isso. Então, o que significa? Não existe mais um processo administrativo em discussão, portanto,
derrubou-se a possibilidade de suspensão da exigibilidade desse crédito. Estamos em uma transição entre a inscrição pela Procuradoria e propositura da execução fiscal e, obviamente, que, muitas vezes, aquele contribuinte, que pode ser pessoa física ou jurídica, ele prossegue suas atividades, principalmente as pessoas jurídicas, que necessitam, e hoje a gente sabe muito bem, que não há como fazer nada sem, por exemplo, uma certidão negativa de débitos. Não é? Então, ou pelo menos positiva com efeitos negativos, que significa o seguinte, que a gente pode, que a gente tem efetivamente uma dívida, mas que essa dívida segue garantida. Essa dívida ela está com a exigibilidade suspensa, portanto, ela não é um problema para o contexto negocial, para o desenvolvimento da minha atividade. Então, esse momento é um momento muito crucial para o contribuinte, porque ele não tem a suspensão da exigibilidade. Muitas vezes, ele a certidão dele já está vencida, ele precisa de nova certidão, portanto, ele não consegue extrair uma nova certidão. E as procuradorias têm um certo, como diz na linguagem moderna, um delay para a propositura da execução fiscal. Então, é nesse momento que o contribuinte deve agir de forma proativa e tem a possibilidade de indicar uma garantia, um bem em garantia, antecipadamente à execução fiscal, possibilitando o quê? A emissão de certidão negativa de débito, ou, nesse caso, positiva, com efeito negativo. Então, o julgado ele nos indica exatamente isso. Então, o nosso tema, tutela provisória para o cumprimento da obrigação, antecipando uma garantia para o cumprimento da obrigação, está exatamente nesse momento. Findou-se o processo administrativo e não há ainda a execução fiscal para que eu possa me movimentar no sentido de trabalhar uma das hipóteses de suspensão de exigibilidade. Ou até realizar um depósito de montante integral na execução fiscal, que é possível, ou indicar qualquer outro bem que é natural da execução fiscal. Esse é o passo tradicional de toda execução fiscal. A partir do momento que o contribuinte é citado, ele tem, segundo o artigo 8º, 5 dias para pagar ou indicar bens a penhora, mas ele não tem nem essa possibilidade nesse momento aqui. Bom, já que eu comecei falando sobre o nosso Código de Processo atual e a nossa transição, como é que funcionava isto antes? No Código anterior, existiam as medidas cautelares, mas não existia uma medida cautelar de caução. Então, por muito tempo, os contribuintes pressionaram instrumentalmente a possibilidade de indicação de uma garantia, porque o caução é uma garantia. E aí, naquele formato anterior do Código 73, dentro do contexto de uma ação própria, a medida cautelar de caução. Até que veio esse julgado, que é um julgado que também foi citado nesse mesmo acórdão que eu destaquei para vocês, é a continuação do primeiro acórdão, esse RESP 1.123.669, ele é um representativo de controvérsia, portanto, uma discussão em demanda repetitiva, que assenta o entendimento do STJ, dizendo que o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, indicar de forma antecipada uma garantia. O julgado ele é muito completo, por isso que eu escolhi, e ele deixa muito claro que essa indicação de garantia não significa aceitação de garantia. Dependendo do nível, do grau dessa garantia, ela pode ser aceita ou não. Ele fala ali na sequência. E, nesse sentido, esse julgamento ocorreu sob a égide do Código anterior, e o Código anterior, naquela situação, como medida cautelar de caução, existiam esses fundamentos para a utilização e indicação antecipada de um caução como garantia, especificamente para a emissão de certidão positiva com efeito negativo. E ali se valia, então, do artigo 826 do antigo Código,
do artigo 206, que é exatamente esse que diz que, desde que você dê uma garantia, você pode emitir uma certidão positiva com efeitos negativos. É, obviamente, um poder-dever de cautela, uma preocupação com a menor onerosidade, tanto que o artigo anterior, no 620, citava essa menor onerosidade, quer dizer, considerar o status, a situação geral do contribuinte e não dilapidar ou não destruir o contribuinte para adimplemento tributário. Isso foi replicado no 805 hoje do atual Código. E, por fim, obviamente, tratar os contribuintes de forma igual, de forma isonômica, porque o contribuinte já executado, ele tem a possibilidade de indicar um bem à penhora e emitir a sua certidão. E o contribuinte que está em trânsito para sofrer uma execução fiscal, ele não teria essa possibilidade. Então, no contexto do Código anterior, eram esses os fundamentos. Isso em nada mudou, né? Isso absolutamente nada mudou. A única coisa que mudou é que o atual Código derrubou as medidas cautelares, que não existem mais como ação individualizada, não é? E a gente, dentro do atual Código, nós estamos numa sistemática sincrética, né, do direito, quer dizer, tratar todas as questões relacionadas a um tema principal de forma concomitante, não é? Porque não faz sentido realmente cada situação, uma ação específica para se fazer as coisas. Isso não é econômico, não é prático, não é efetivo, isso abarrota os tribunais. Então, essa formatação sincrética do atual Código é importantíssimo. E, dentro desse contexto, já que não temos as medidas cautelares, vamos nos socorrer, então, das tutelas provisórias que o novo Código trouxe a partir do artigo 294. Nessa formatação, o Código de Processo manteve as tutelas de urgência no formato anterior, as tutelas antecipadas e cautelares, que podem ser antecedentes ou incidentes, portanto, preparatórias ou durante um processo já em curso, e trouxe o que todo mundo diz que é uma novidade, mas não é tanta novidade assim, as tutelas de evidência, que tem ali algumas condições para para ser utilizada, e a principal delas, e que nos chama a atenção, é que as tutelas de evidência elas são utilizadas relacionadas a demandas repetitivas, que é exatamente o que aconteceu com aquele julgado que eu trouxe para vocês, 1.123.669, que é um representativo de controvérsia, portanto, é um julgado que nos dá a possibilidade de afirmar que eu posso fazer um pedido de tutela de evidência para antecipar a garantia, certo? Porque isso essa criação jurisprudencial é que me dá força para afirmar, para trazer essa afirmação. O importante é que a tutela de evidência ela independe de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que é exatamente a grande diferença em relação às tutelas, em geral, né, as tutelas de urgência, como antecipada, e a tutela cautelar. De qualquer forma, caso os senhores entendam que a tutela de evidência, dentro do contexto daquele julgado em demanda não caberia, não seria ideal, já que aquele julgado é um julgado dentro da égide do antigo Código e etc., caberia, sim, aqui um pedido de tutela, que seria de urgência cautelar, de forma antecedente, para trazer a possibilidade de informar e de indicar uma garantia para emissão de CND. Bom, então, dentro desse contexto, eu mostrei para os senhores aonde está o meu tema, mostrei para os senhores quais são as possibilidades de tutela, que, no meu entendimento, são duas, a de evidência ou a cautelar antecedente. E, por fim, então, respondo para os senhores a última indagação, que é sobre os efeitos disso. É claro
que o que a gente sempre busca, o que os contribuintes sempre buscam, é a suspensão da exigibilidade. É o melhor dos mundos dentro do contexto da cobrança tributária. Mas vejam, essa proposta de antecipação de garantia não é uma proposta que traz atrelada a ela a possibilidade de suspensão de exigibilidade. Por sinal, a tutela, na verdade, as tutelas provisórias em qualquer tipo de ação são hipóteses de suspensão de exigibilidade. Mas, nesse formato de caução, ele não traz essa força. E aí, como é que a gente fica em relação a isso? Nós vamos aceitar a possibilidade de indicar um bem antecipadamente à execução fiscal, estritamente para a emissão de uma certidão, sem pensar numa possibilidade de suspensão de exigibilidade? Então, aqui está o grande problema. E aqui também cria-se uma também distinção entre as duas hipóteses de tutela que eu coloquei anteriormente para os senhores. Nesse sentido, a tutela de evidência ela fica muito mais fragilizada, porque ela vai trabalhar só com o julgado que autoriza a utilização e a antecipação de caução. E a tutela provisória de urgência, cautelar, né, de forma antecipada, essa sim ela pode trabalhar e expandir esses efeitos também para a suspensão de exigibilidade. Aí, para a gente finalizar, a gente sempre pensa, bom, vai indicar algo em garantia, mas indicar o quê? Né? E aí nós estamos aqui também num problema, que é um problema que nós todos, de forma instrumental, teremos que trabalhar para que essas situações se calcifiquem ou que se modifiquem para o benefício de todos. Né? E a questão aqui é a seguinte: o Superior Tribunal de Justiça pacificou a inviabilidade da equiparação do seguro-garantia e da fiança bancária ao depósito integral, para efeito de suspensão da exigibilidade. Quer dizer, eu vou antecipar a garantia, mas se eu antecipar com depósito do montante integral, suspende a exigibilidade também, emite certidão e suspende. Se eu indicar seguro-garantia ou fiança bancária, que estão equiparados ao dinheiro, e a equiparação significa a equivalência, não é? E eu não tenho essa possibilidade, eu apenas emito a certidão positiva com efeitos negativos. Então, aqui há um grande problema a se discutir. Em relação a isso, penso que essa equiparação ela deve sim ser analisada de forma sistêmica, que o artigo 151, a taxatividade do artigo 151 tem que ser tratada de forma mais expansiva, até porque nós temos uma realidade econômica e social, empresarial, que necessita dessas suspensões para movimentar a máquina do nosso país. Não dá para você engessar o trabalho de todas as atividades empresariais e de pessoas físicas por conta de uma exigência tributária, né? Essa é a realidade. Mas eu achei aqui um julgado, não achei um julgado em matéria tributária, mas eu achei um julgado muito interessante da Justiça do Trabalho. Né? Eu sempre disse que a Justiça do Trabalho era uma justicinha, com todo respeito, mas eu tenho que me castigar agora, porque é uma justiçona. E outra coisa, primeira penhora online que ocorreu no Brasil foi proferida pela Justiça do Trabalho. Então, vejam lá, olha que beleza de julgado. O artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais dispõe que, em garantia da execução fiscal pelo valor da dívida, o executado poderá oferecer fiança e tal. No caso dos autos, verifico que o seguro oferecido pelo impetrante preenche requisitos legais, sendo suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, já temos uma tendência à flexibilização do inciso 2º, independente da concessão de tutelas provisórias, e a equiparação efetiva de mais duas espécies de garantia, como a carta-fiança e o seguro-garantia. Muito obrigada a todos. Obrigada, queridos. Até breve.
Obrigada, professora Iris. Bom, passo a palavra agora para o professor Luiz Cláudio Ferreira Cantanhede. Ele é mestre em Direito Tributário pela PUC, especialista em Direito Tributário também pela PUC, especialista em Direito do Estado pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, professor do IBET e da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e procurador do Estado. Bom, o professor Luiz Cláudio ele vai ministrar palestras sobre garantia em execução fiscal, efeitos suspensivos aos embargos e suspensão da exigibilidade. Tem a palavra. Claro, fica à vontade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder, mais uma vez, comparecer no Congresso do IBET, no Congresso Nacional. Eu digo que é realmente, como foi enaltecido... Agora tá legal? Realmente, como foi dito hoje pela Neiva, é o maior congresso que nós temos no Brasil da área de direito tributário, e o IBET é a maior escola de direito tributário do Brasil. Logo, aqui estão, certamente, os maiores professores e os maiores alunos de direito tributário do Brasil. Então, eu quero agradecer ao professor Paulo pela oportunidade de poder falar aqui mais uma vez, a Neiva e a Priscila também pela organização, pela excelência na organização do evento, na coordenação do IBET. Dar um abraço especial nos meus companheiros de mesa, a Iris, que é minha amiga, a Jaqueline, nossa presidente, o Marcelo, aqui do meu lado, que eu conheci hoje, eu fiquei muito honrado, e o Danilo, que a gente vem caminhando junto nesse estudo do processo tributário já há algum tempo. Meus caros, eu lhes prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque a questão que eu proponho aqui, ela é bastante singela. Ela é simples, é saber o alcance da eficácia da decisão que recebe os embargos da execução fiscal com efeito suspensivo. E saber dessa eficácia é buscar entender, compreender o que é exigibilidade. Exigibilidade, dentro do processo tributário, que é o nosso tema primordial nessa mesa, ela é justamente um combustível, como eu posso dizer. Quando a gente fala em processo, a gente pensa sempre no direito tributário em andamento. O processo tributário não é nada mais do que o direito tributário sendo aplicado, o direito tributário visto na sua perspectiva dinâmica, diacrônica. É como se eu olhasse o direito tributário como um filme. Mas, para que esse filme rode, eu preciso de um combustível. E que combustível é esse? É a exigibilidade. Quando eu falo em combustível e falo em exigibilidade, a gente percebe isso de forma mais clara quando pensamos no momento em que é editada a lei que põe no ordenamento jurídico a regra matriz de incidência tributária. No momento da edição dessa lei, qual é o princípio constitucional dos mais conhecidos por qualquer aluno que cursa talvez 5º ano de direito? Presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Certo? O que é que eu tenho quando eu levo esse princípio, que é de direito constitucional, para dentro da perspectiva do direito tributário? Eu tenho simplesmente a exigibilidade saindo de uma perspectiva absolutamente abstrata, que é aquela que ela tem hoje quando a gente pensa no imposto sobre grandes fortunas, onde ela não ameaça, não gera risco nenhum para o contribuinte, o risco é zero. O contribuinte, ele passa, a eficácia passa para a exigibilidade passa para um outro patamar. Ela se torna uma exigibilidade potencial. Potencial no sentido de que ali ela já pode gerar risco para o contribuinte. E essa exigibilidade, o que ela traduz? Ela traduz, na realidade, que o conflito entre o interesse arrecadatório do Estado e o interesse do contribuinte de manter o seu patrimônio intacto, de ter respeitado o seu direito patrimonial, esse conflito ele está com a exigibilidade, ele está sendo, certo? Ele está tendo respeitado o direito de propriedade do contribuinte. Que eu digo, quando eu olho para o tributo, digo assim, esse tributo é exigível, vendo a exigibilidade nessa perspectiva maior, como esse combustível que eu lhes disse, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo, o interesse arrecadatório do Estado nessa situação, ele não está, eu presumo que ele não está ofendendo o direito patrimonial do contribuinte. Então, eu posso dizer que a exigibilidade também, além dessa perspectiva de combustível, ela é uma tradução. Ela é uma tradução desses dois interesses que estão na raiz do direito tributário. Porque o que é o direito tributário? É o Estado querendo arrecadar. Ele é um instrumento.
O Estado ele não quer saber do direito tributário pelo direito tributário, pela perspectiva teórica do direito tributário. Ele quer o direito tributário para arrecadar. Então, o interesse dele é arrecadar. E o contribuinte olha o direito tributário, como muito bem lembrado pela Iris, e vê o direito tributário pela perspectiva que é da suspensão dessa exigibilidade. Então, o que o contribuinte quer? Quando ele olha, ele quer manter o seu patrimônio, ele quer proteger o seu patrimônio. Quando eu olho para uma determinada obrigação tributária, esteja ela em estado potencial, esteja ela já devidamente lançada, ou seja, em estado efetivo, o que eu estou vendo ali? Eu estou vendo que, pelo menos até aquele momento, eu presumo que o interesse arrecadatório do Estado não avançou ilegitimamente, ou seja, em desacordo com as normas constitucionais e legais, sobre o direito patrimonial do contribuinte. É isso que eu vejo. Mas, ainda, um outro ponto que elucida isso de forma clara também. Pensemos no lançamento. O que o direito administrativo fala dos atos administrativos sobre quais são as características dos atos administrativos? O primeiro deles, presunção de legitimidade e veracidade. A exigibilidade efetiva, que é essa passagem que decorre do lançamento ou do autolançamento, da autoconstituição do crédito tributário, quando eu tenho uma obrigação individualizada e concreta, já efetiva, eu já tenho individualizado quem é o contribuinte, certo? Quem é o credor, quem é o contribuinte. O que eu tenho ali? Eu presumo que esse fato é veraz e que esse lançamento é legítimo. A partir do momento em que eu tenho essa presunção, isso nada mais é do que a presunção da legitimidade do interesse arrecadatório do Estado, que se traduz na exigibilidade. Mas o que o contribuinte quer diante dessa situação? Ele quer a suspensão da exigibilidade. Ele quer justamente dizer, a exigibilidade aí, esse respeito ao meu direito de propriedade, ele não está adequado. Mas a suspensão de exigibilidade ela não tem só essa perspectiva. Porque quando a gente lê o artigo 151, para ficar só nele, para não entrar em polêmicas sobre interpretação ampliativa ou não ampliativa, a gente vê parcelamento, nada mais é do que o início do cumprimento, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Mas, em nenhum momento, bota em xeque a legitimidade do interesse arrecadatório do Estado. Moratória, da mesma forma, posterga o pagamento, é um benefício que é concedido pelo Estado. Quando você pensa no depósito também, se esse depósito não vier acompanhado por uma contestação efetiva, mas simplesmente um depósito como na ação de antecipação de garantia, por exemplo, onde ele faz depósito e não contesta o débito, você teria uma situação em que a presunção de legitimidade ela permanece, mas a exigibilidade está suspensa. Entretanto, há duas outras situações em que essa mesma perspectiva não se mostra. Quais são? Quando eu tenho tutela provisória, seja liminar e mandado de segurança, tutela provisória em outras espécies de ação concedida, ou ainda a defesa apresentada em âmbito administrativo. Na defesa apresentada em âmbito administrativo, a suspensão da exigibilidade ela decorre tão somente, pura e simplesmente, da atuação do contribuinte. Basta que ele apresente defesa administrativa, o crédito tributário está suspenso. Eu lembro aqui, já no ano passado, que o professor Paulo Conrado trouxe, com muita cuidado, a discussão, colocando isso para a discussão, sobre a possibilidade de uma defesa administrativa sem qualquer mérito se conseguir uma cautelar às avessas para que se retomasse a exigibilidade do crédito tributário. E ele tratou desse tema aqui. A questão já está definida em recurso repetitivo, não há distinguish, não há nada, mas se entra com a defesa administrativa tão somente para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Isso seria ilegítimo e se começa a discutir isso. Claro, é algo de lege ferenda, é algo para se discutir. Agora, quando passamos para a perspectiva judicial, a coisa muda um pouco de figura. Porque aí já não depende mais a suspensão da exigibilidade e a presunção, o rompimento dessa presunção de legitimidade, desse interesse arrecadatório do Estado, ele não depende mais da manifestação do contribuinte. Não é mais o contribuinte puramente que faz isso. É um terceiro. É o juiz que faz isso. E, assim, a gente tem
nas ações anulatórias, débito fiscal, mesmo nas ações declaratórias, quando eu tenho aquela hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, mas ressalvando a possibilidade de lançamento para prevenção de decadência. Sempre eu terei o quê? Eu terei nessa suspensão da exigibilidade, quando dada no âmbito judicial e proferida por um juiz, a verificação do quê? Do rompimento dessa presunção de legitimidade do interesse arrecadatório. O que o Código de Processo Civil traduz como probabilidade de direito do contribuinte. Então, o Código de Processo Civil, ele, mesmo sendo um código geral, para tratar, quando ele fala em probabilidade do direito, ele precisa ser interpretado à luz das relações jurídicas de direito tributário. Quando ele diz probabilidade do direito, o que é? É o rompimento dessa presunção de legitimidade do interesse arrecadatório que está íncito, que está traduzido na noção de exigibilidade, que, por sua vez, é o que permite, é o que dá combustível ao andamento do ciclo de positivação da obrigação tributária. Mas, além da probabilidade do direito, o Código de Processo Civil ele exige também perigo. É risco de dano, é perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verificado, vislumbradas essas situações, eu tenho uma hipótese de rompimento da exigibilidade, como se eu cortasse o canal de combustível e dissesse, ciclo de positivação, por favor, pare agora. Eu não sei qual é essa música, mas tem uma música, por favor, né? Eu não queria parafrasear isso não, mas veio na minha cabeça, desculpa. Mas vamos continuar. Então, o ciclo de positivação se interrompe naquele momento, quando eu tenho a satisfação desses dois requisitos, que é o perigo da demora e a probabilidade do direito. Eu tenho o rompimento dessa presunção. E o rompimento, o quê? Paralisação. Isso é tão claro que, quando a gente vai no Código Tributário Nacional, lá está dito o quê? Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Vamos esquecer os outros casos. Liminar em mandado de segurança, tutela antecipada ou liminar em outras espécies de ação. O que o Código está dizendo? O CTN está dizendo, desde a alteração, depois que introduziu o inciso que fala da liminar em outras ações. Está dizendo assim, não me importa o que aconteça, não me importa a discussão do Código de Processo Civil acerca da natureza cautelar ou da natureza antecipada de uma determinada da tutela. No âmbito tributário, essa tutela vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ela vai romper o combustível que dá andamento ao ciclo de positivação da obrigação tributária e que permite que você saia de uma exigibilidade potencial e chegue até a exigibilidade exaurida, que é nada mais do que a extinção do crédito tributário pelo pagamento. Ou, por outros modos, mas o modo mais comum, o modo querido pelo sistema, na realidade, é a extinção pelo pagamento. Rompido. Então, visto isso, a gente percebe claramente quão importante é a noção de exigibilidade para o direito tributário. Agora, prosseguindo, para que a gente possa iniciar a resposta à nossa questão principal, já disse a vocês, não iria tomar muito tempo de vocês, trouxe essas questões que são iniciais, que são premissas, para que a gente responda a seguinte questão. Quando o juiz dá o despacho, recebendo os embargos à execução, com efeito suspensivo, essa decisão ela tem eficácia limitada à execução fiscal e aos atos executivos que sucederiam dentro daquela execução, ou ela é mais abrangente e suspende a exigibilidade do crédito tributário? A questão ela comporta duas respostas. E essas respostas, de certo modo, elas vão ser vistas ao longo do tempo. Porque até 2006, quando a gente teve a edição da Lei 11.382 de 2006, o Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente e se aplica efetivamente nesse ponto em relação às execuções fiscais, que é o que nos interessa aqui, ele atribuía automaticidade a esse efeito suspensivo. Ou seja, a interposição dos embargos, esse efeito suspensivo decorria automaticamente. Ou seja, ajuizados os embargos, deve ser suspensão da execução, do curso da execução, da prática dos atos executivos. Quando eu olhava para o Código Tributário Nacional nesse contexto, eu não via ali
uma equivalência entre essa decisão do juiz e aquelas que eram exigidas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. De modo que, até 2006, eu poderia dizer que a decisão que suspende, que recebia os embargos com efeito suspensivo, ela se limitava a gerar eficácia dentro da execução fiscal. Isso, talvez, na época, fosse importante para fins de certidão positiva de efeito negativo, como veremos depois. Agora, não tinha a importância que ela ganhou com o reconhecimento da legitimidade do protesto. Porque aí eu tenho medidas coativas, medidas extrajudiciais, que, se até 2006 houvesse os embargos e eles fossem recebidos com efeito suspensivo, não gerariam qualquer eficácia para contrapor essas medidas coativas. Ou seja, você ajuizou embargos, o juiz recebeu com efeito suspensivo. Você está protestado, continua protestado. A eficácia do protesto prevalece. Você está no cadastro de inadimplência, continua no cadastro de inadimplência. Certo? Você tem CEPEM? Tem. Por quê? Porque, supostamente, você garantiu. E a garantia é a exigência para que você tenha a certidão positiva com efeito negativo. Mas você tem não pelo efeito suspensivo dos embargos, você tem pela garantia. Certo? Agora, a partir de 2006, a coisa mudou de figura. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, alterado, passou a exigir, para a concessão de efeito suspensivo para os embargos à execução, a concomitância de 4 requisitos. Um deles, óbvio, o requerimento do embargante, garantia da dívida e a satisfação dos requisitos que consistem naqueles exigidos para a concessão de qualquer tutela provisória. Na época, relevância do direito e o perigo. Hoje, no Código atual, isso, CPC de 2015, nós temos a exigência dos mesmos requisitos, só que com outras palavras. Requerimento do credor, o Código fala, no artigo 900, se não me engano, 919, requerimento do credor, garantia da dívida e, por fim, a satisfação dos requisitos para a concessão de tutela provisória. Ou seja, quando eu olho esse novo contexto, que foi inaugurado pelo CPC, lá em 2006, com a alteração preconizada pela Lei 11.382, e mantido nesse CPC atual, o que é que eu vejo? Eu olho uma equivalência entre a decisão que recebe os embargos com efeito suspensivo e, quanto aos requisitos, e até um plus, que é a necessidade de garantia, em relação à decisão que concede uma tutela provisória numa ação anulatória, por exemplo. E, se eu tenho essa equivalência, o que me justifica agora dizer que eu não posso ter a mesma eficácia? Essa pergunta eu respondo não. Efetivamente, a eficácia tem que ser a mesma. Então, a partir do momento em que eu tive essa alteração e que eu exijo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos da execução requisitos que são similares e até um plus, que é a garantia da dívida, eu tenho que tirar dessa decisão a mesma eficácia que eu tenho na concessão de uma tutela provisória, que nada mais é do que a concessão de uma tutela provisória no âmbito de uns embargos da execução, que o STJ já reconheceu diversas vezes, inclusive são equivalentes à ação anulatória, só que interpostas dentro do contexto da execução fiscal, inclusive reconhecendo a existência, a possibilidade de coisa julgada, de litispendência entre essas demandas. Então, se eu tenho os mesmos requisitos, a norma está lá. O antecedente dela, satisfeitos os requisitos da tutela provisória, deve ser suspensão não só da executabilidade agora, mas suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que abrangeria todas as medidas coativas extrajudiciais. Então, está protestado? Suspende o protesto. Não precisa nem da fala efetiva do juiz nesse ponto. Você tem aquela tutela provisória, leva na procuradoria, a procuradora, imediatamente, ele tem que suspender aquela dívida, anotar a suspensão da exigibilidade daquela dívida, mandar suspender no cartório de protesto e suspender no CADIM. Isso que, enquanto perdurar aquela situação de provável ilegitimidade no interesse arrecadatório do Estado. E isso será dirimido dentro do processo judicial. Eu inverto agora o ônus do tempo.
tiro esse ônus do tempo do processo do contribuinte e jogo ele para o Estado. Por quê? Porque o contribuinte me apresentou uma efetiva probabilidade. Agora, eu digo para vocês, isso precisa do quê? Isso precisa de fundamentação. E aí vem a minha crítica hoje. Por quê? Porque, embora alterada a legislação, embora alterado o âmbito semântico, a pragmática ou o uso que se tem é a decisão que recebe os embargos com efeito suspensivo por muitas vezes, porque não se pode ser injusto, não pode ser todos, mas em muitas situações ela é lacônica e idêntica àquela que se dava até 2006. Receba os embargos e atribui efeito suspensivo, ponto. Mas ele não avaliou se há probabilidade do direito, ele não avaliou o perigo e ele não se manifestou sobre isso. Mas essa decisão é nula e não compete à Procuradoria negar-lhe eficácia que é dada pelo ordenamento jurídico. Anote a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Recorra. Recorra dessa decisão. Peça o reconhecimento da nulidade dela. Demonstre que ela não tem fundamentação. E, por não ter fundamentação, ela é nula. Agora, não negue-lhe a eficácia. Anote e dê todos os efeitos que essa decisão merece. E que essa decisão e que tem essa decisão porque o ordenamento jurídico lhe atribui, que é atribuído pelo ordenamento a essa decisão. Por fim, eu queria retomar agora a questão da certidão positiva com efeito negativo. Lembra que até 2006 essa certidão ela era concedida, e eu falei para vocês, por conta da garantia, porque o artigo 206 do Código Tributário Nacional ele fala em débito com exigibilidade suspensa, débito ainda não vencido, ou débito garantido. Ele fala, inclusive, por penhora, mas vamos tomar isso como garantia, como algo mais amplo, que é a interpretação mais razoável. Aí, suponhamos aqui o curso, um embargo da execução que vai demorar quanto tempo para ser julgado? Vamos supor que eu tenho a penhora de um bem, de um imóvel, no valor de R$1 milhão e o débito, na época, era R$990 mil. Cheguei, apresentei, garantia, embarguei, pedi CEPEM, tenho CEPEM, volto daqui a... Minha CEPEM foi 6 meses, volto daqui a 3 anos e peço a CEPEM. O procurador vai lá e diz assim, sim, qual o fundamento aqui? Não, é porque esse débito está garantido, eu tenho até embargos e tal. Ah, você tem embargos? Tenho. Então, tá, traz aqui. Aí trouxe, traz o auto de avaliação. Notem, vou pegar a mesma avaliação do juiz. Eu não estou reavaliando bem, dizendo, o teu imóvel depreciou. Pega aquela avaliação de R$1 milhão. Só que eu vou mostrar para ele um débito. O teu débito aqui, aplicando CLIC e tal, chegou a R$1 milhão e 100, R$1 milhão e 200. Então, esse débito ele não está garantido efetivamente. Eu vou negar a CEPEM para você. E aí você vai ter que sair correndo atrás de uma decisão do juiz suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. E isso não é incomum, eu já vi isso acontecer várias vezes. Quando, nessa mesma situação, os embargos e a decisão do juiz foi dada após 2006, o procurador não pode fazer isso. Ele tem que dar a certidão positiva com efeito negativa e instar na execução fiscal para que se faça uma nova garantia, para que se complemente a garantia. Mas a CEPEM sai imediatamente. E daí a importância prática de que se atente a isso, porque é algo que não é novo, são 12 anos que já se tem aí. Mas eu não, sinceramente, no dia a dia, eu não vejo pedidos de certidões, quando há embargos, onde você fundamenta, o juiz recebeu com efeito suspensivo, recebeu depois de 2006, a eficácia suspendibilidade do crédito tributário. E é esse alerta que eu tenho feito já em algumas situações e que eu quero deixar para os senhores. Porque o direito, como disse meu colega Marcelo, tem que ser interpretado razoavelmente e proporcionalmente. Não dá para você dizer, satisfaz os mesmos requisitos, mas não tem os mesmos efeitos. Por quê? Por mero capricho meu, porque não está dito lá suspenda a exigibilidade do crédito tributário, está dito receba os embargos com efeito suspensivo. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Eu passo a palavra agora ao professor Danilo Monteiro de Castro. Ele é mestre e doutorando pela PUC, professor do IBET
E tanto ele quanto o professor Luiz Cláudio são coautores do livro Processo Tributário Analítico, volume 4, que também será lançado hoje. O professor Danilo proferirá palestra sobre sobrestamento de recursos do novo CPC, suspensão da exigibilidade e tutela provisória. Bom dia a todos. Vou fazer coro à fala dos meus colegas, vou agradecer imensamente o convite que me foi feito pelo professor Paulo de Barros Carvalho para estar aqui hoje com os senhores, parabenizar a professora Priscila, a professora Neiva pela organização do evento, cada ano que passa, evento maior e, por incrível que pareça, mais bem organizado, então elas merecem todos os aplausos. Cumprimentar os meus colegas de mesa, parabenizá-los pelas exposições belíssimas que fizeram. E, antes de dar início à minha fala, eu quero agradecer ao meu amigo presente, Rodrigo Dalla Pria, por todas as oportunidades que me deu nesse mundo acadêmico, né, lá em 2012, quando me convidou para ser professor seminarista do IBET de Sorocaba. Então, serei eternamente grato, meu amigo. Bom, vocês podem ter notado que o tema da minha exposição mudou um pouquinho, né? Eu quis delimitar um pouco mais o campo de abrangência. Então, ao invés de falar de sobrestamento de recursos, de uma forma geral, eu vou falar de sobrestamento fruto de afetação de recurso especial e recurso extraordinário, e aí sim as consequências que isso gera no campo da suspensão de exigibilidade, tutela provisória. Então, no primeiro momento, eu vou falar da afetação, dar um panorama um pouco geral sobre esse regime, e depois adentrar nas questões mais pertinentes ao nosso contexto tributário. O sistema de julgamentos repetitivos não é novidade do novo Código de Processo Civil. A gente já via algo muito próximo do que temos hoje no Código anterior, né, com as alterações propostas aí em 2006 e 2008. Em 2006, primeiro, a criação do regime de repercussão geral para recurso extraordinário, posteriormente, a criação dos repetitivos para o recurso especial. No cenário anterior, o que se tinha, na verdade, era uma preocupação muito grande em diminuir o volume de recursos nos tribunais superiores. Então, a finalidade imediata da criação desse sistema foi, de fato, barrar, represar diversos recursos similares ou idênticos para que apenas um deles ou alguns deles fossem julgados nas cortes superiores e aí os efeitos desses julgamentos replicassem para todos aqueles que tratavam da mesma matéria. Então, a preocupação naquele momento era essa, facilitar a vida das cortes superiores, desatolar um pouco o número de processos presentes naquelas cortes. Em 2015, primeira situação interessante que a gente já vislumbra é o tratamento isonômico em relação ao regime. Não se tem mais essa diferenciação, repercussão geral para recurso extraordinário, repetitivo para recurso especial. Hoje se fala em repetitivo para ambos. A repercussão geral, atualmente, é tão somente um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Não quero me aprofundar muito nessa discussão, porque não faz parte do tema, mas, aparentemente, toda vez que eu tenho repercussão geral, toda vez que eu tenho repetitivo, eu terei repercussão geral, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Um exemplo clássico aí que muitos utilizam é o caso Samarco, lá da barragem de Mariana. Aquele é um caso que, visivelmente, tem repercussão geral, mas dificilmente será um caso repetitivo. Nós não teremos, espero eu, tantas barragens sendo rompidas, Brasil afora. Então, é um caso que pode ser julgado no Supremo por ter esse requisito da repercussão geral, mas não necessariamente será um caso repetitivo. Então, hoje, temos repetitivo a temática. Infelizmente, os tribunais superiores ainda não utilizam, a gente vê muito se falar, principalmente no Supremo, em julgamento com repercussão geral. Mas, pela literalidade do novo CPC, o tratamento deveria ser o mesmo para ambos, repetitivo, RESP e ERE repetitivos. Outro ponto interessante do novo sistema, do novo CPC, é que se aproveitou daquele início de utilização de julgamentos nessa sistemática de repetitivos para não mais ser uma barragem ao encaminhamento de processos para as cortes superiores, mas sim para que isso facilitasse algumas
alguns pontos que causavam muito incômodo na prática processual brasileira, né? Então, o que se almeja claramente? Previsibilidade. Eu quero saber qual é a decisão e ter essa expectativa de que o meu caso vai ter o mesmo resultado dos demais, né? Então, poxa, foi julgado com repercussão. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o ICMS está fora do PIS e COFINS. Eu posso me valer dessa decisão porque ela vai me atingir. Não sabemos que ICMS é esse, mas, né, ele vai me atingir. Uniformidade. Uniformidade, muito similar ao primeiro, mas eu já tenho um processo em andamento e não vou ter mais o problema do meu concorrente ter uma decisão que o beneficia e eu não, né? Isso gerava uma série de transtornos de livre concorrência, de tratamento não isonômico, né? Isso também o sistema almeja sanar. E, consequentemente, uma estabilidade aí no pronunciamento, né, nas decisões, na interpretação das normas, né? Nós aqui do IBET sabemos que a construção de sentido das normas é dada pelo intérprete, né? No caso do judiciário, né, aí utilizando a denominação de Kelsen, o intérprete autêntico é o judiciário. Portanto, não deveria ter diversas interpretações do mesmo órgão, né? Então, agora a gente tem uma certa estabilidade nesse contexto dos repetitivos. Eu estou avançando um pouco rápido nessa parte inicial, porque eu quero tratar com mais calma no ponto que nos interessa aqui no campo do direito tributário, né? Então, o que muda com a afetação de um RESP ou de um RE? Um RESP e um RE, um recurso extraordinário, um recurso especial, eu tenho um conflito ali interpartes, né? Eu vou ter se trata de um conflito individual e concreto. Eu sei qual é o conflito, eu sei quem são as partes, eu sei quem será atingido pelaquela decisão, né? Quando eu tenho a afetação, a partir do momento que eu tenho uma afetação, esse cenário muda um pouco. Eu continuo tendo esse conflito interpartes, porém, esse caso piloto não vai mais ter uma decisão, não vai mais só atingir as partes daquele processo. Então, eu passo a ter uma outra preocupação, um outro conflito aí entre fundamentos, né, e esse segundo conflito é que vai ter um caráter geral e abstrato ao ponto de repercutir, ao ponto de atingir outras lides que tratem da mesma matéria. Então, esse é um cenário que tem que ser muito claro para quem olha um repetitivo, né? O repetitivo, temos dois conflitos ali presentes, né? Um interpartes e um entre fundamentos. Pontos de inovação do novo CPC com relação a esse tema. Primeiro, o cabimento de reclamação, né? O descumprimento de um julgado repetitivo pode motivar uma reclamação. Há uma certa discussão em torno da alteração trazida no CPC em 2016, da redação nova que foi dada, mas a parte majoritária da doutrina entende que cabe ainda assim reclamação nos casos dos repetitivos, até seria uma incoerência restringir apenas ao IRDR ou assunção de incompetência. Terceiros estranhos ali podem participar dela a partir do momento que houve a afetação. Ou seja, eu tenho uma lide, um conflito entre fundamentos aqui que pode me atingir. Como é que eu não posso participar desse conflito, né? Então, como que eu não posso ir lá intervir, uma entidade de classe, enfim, participar desse julgamento e auxiliar na sua resolução, inclusive ampliando pontos que até nem foram levantados pelas partes daquele caso piloto, né? E o último ponto, que é o que evidencia, de fato, a existência desses dois conflitos, é a possibilidade de eu, autor do recurso, desistir dele. Eu tenho essa faculdade, a lei preserva esse meu direito de desistir do recurso, ainda que ele tenha sido afetado. Ou seja, o conflito interpartes vai desaparecer, porque eu desisti do recurso, vai prevalecer a decisão anterior, que foi objeto, né, daquele recurso, porém, o conflito entre fundamentos vai perdurar, vai permanecer. E aí o processo não vai acabar. Ou seja, eu desistindo do recurso, mesmo assim, ele vai caminhar, né? Ele não vai mais me atingir, esse conflito interpartes, porém, ele vai caminhar para que se defina a tese a repercutir para os demais casos que tratam da mesma matéria. Ainda num panorama geral de afetação de RESP e RE. O sobrestamento. O que nós temos de inovação, de mudança e, principalmente, de controvérsia em torno do tema? Como eu lhes disse, no cenário anterior, do CPC de 73, o sobrestamento, na verdade, eu não lhes disse isso, né?
Vou dizer agora. O sobrestamento se dava quando da oferta do RESP ou do RE, perdão, quando do juízo de admissibilidade de um RESP ou de um RE, atinente a uma matéria que já se encontrava afetada. Então, o processo caminhava normalmente e ele só tinha essa afetação, ele só tinha o sobrestamento que o impedia de ir adiante, de ser levado aos tribunais superiores. Ele ficava suspenso nos tribunais de origem, aguardando aquela resolução. Ou seja, eu caminhava normalmente com o processo, eu tinha sentença, eu recorria, somente quando da análise de admissibilidade de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, o processo seria sobrestado, evidenciando claramente a pretensão de evitar acúmulo de processo nos tribunais superiores. Eu cheguei até aqui, agora aqui eu paro, porque já tem um caso que vai ser julgado na Corte Superior, não precisamos de mais processos sendo encaminhados àquelas cortes. Muito bem, no cenário atual, em prol de previsibilidade, em prol de uniformidade, não se tem mais isso. O sobrestamento se dá pouco importando o momento dos demais processos, onde eles se encontram. Então, eu tenho uma matéria afetada, qualquer outro processo que trate daquela matéria deverá ser sobrestado. Ah, mas eu acabei de distribuir a ação, ela vai ser sobrestada. Já tive sentença, estou no momento de apelação. Com o sobrestamento, você vai aguardar e não vai recorrer. Enfim, vai se ter essa paralisação. E aí começam os problemas, ainda um tanto quanto sem solução. Primeiro, o sobrestamento é uma consequência automática da afetação ou depende de uma determinação do ministro nesse sentido? Pela literalidade do 1037, do inciso 2 do 1037, me parece que deveria ser uma consequência automática. Se estamos falando de previsibilidade, de uniformidade, não há razão para alguns casos pararem, outros não. É evidente que eu entendo que existem situações que comportam exceção e que, mesmo com afetação, talvez o sobrestamento não se faça necessário, mas aí seria uma situação excepcional que o ministro motivadamente não determinaria o sobrestamento. O fato é que, principalmente no STF, a fala dos ministros tem sido no sentido de que é necessária a expressa manifestação pelo sobrestamento. Então, hoje, o cenário atual a afetação por si só não traz o sobrestamento, mas depende de uma fala nesse sentido que, via de regra, vem na própria decisão que traz a afetação. E aí a gente começa a entrar um pouquinho no contexto tributário. Quais são os efeitos desse sobrestamento? A partir de agora, eu não vou mais discutir essa questão se há pronta determinação ou não há. Vamos partir da premissa que as decisões com afetação determinaram a suspensão dos feitos. Essa suspensão, qual é o efeito disso? É um efeito meramente material, é um efeito meramente processual, ou ele tem um viés material também? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu determino o sobrestamento de todos os processos que tratam daquela matéria, por exemplo, no nosso contexto tributário, isso gera automática suspensão da exigibilidade ou não? Me parece que não. Me parece que essa é uma determinação de cunho meramente processual. Vou dar um exemplo claro, que acho que esclarece bem o ponto. Eu acabei de ajuizar uma ação anulatória atinente a uma determinada questão. E há essa afetação com sobrestamento. O meu processo vai ser sobrestado naquele ponto ali da minha anulatória, ainda que não tenha analisado o meu pedido de tutela provisória, para que evitasse, inclusive, que o meu crédito fosse inscrito em dívida ativa e gerasse todos aqueles problemas que o professor Luiz Cláudio disse de meios aí indiretos de cobrança, de indutores aí do pagamento, como protesto, como averbação pré-executória, ou seja, eu não queria sofrer esses danos e almejava uma tutela provisória. Porém, em razão da afetação, meu processo foi sobrestado. E aí? Eu automaticamente vou ter os efeitos, ou seja, eu vou conseguir paralisar essa marcha da exigibilidade? Não, porque o efeito é processual, é parar o processo. Então, essa é a primeira conclusão. Sobrestamento decorrente de afetação não gera automática suspensão de exigibilidade. Mas e aí, tá bom, e o que a gente faz, então? Nesse exemplo que eu acabei de dar, o que eu faço? Porque se o processo está sobrestado e, portanto, o magistrado não pode produzir mais nenhum ato naquele processo, já que ele está
suspenso, o que eu faço para conseguir um provimento provisório que me atenda, ou seja, que evite os danos inerentes aí à inscrição do crédito em dívida ativa e tudo mais. O próprio CPC já traz essa exceção, né? Ou seja, há o sobrestamento, ok, em qualquer caso em que eu tiver sobrestamento, não é possível ter falas, atos processuais ou judiciais, pronunciamentos judiciais a partir do sobrestamento, porém, existe a exceção, ou seja, se tiver uma urgência, se tiver um caso excepcional de urgência, o magistrado pode analisar e pode conceder. Então, eu vou continuar podendo, mesmo com o sobrestamento, realizar um pedido de tutela provisória de urgência, né, até pela literalidade do 314 aqui transcrito, para almejar a minha suspensão de exigibilidade. Ou seja, eu tenho afetação, há sobrestamento, mas isso não repercute, isso não significa suspensão de exigibilidade. Cada contribuinte aí em litígio, cada autor de ação anti-exacional ou réu de ação exacional terá que almejar os seus efeitos, a suspensão material, que, no caso, é a suspensão da exigibilidade. E aí, dando um passo adiante, é a provocação que faço no artigo que está no livro que os senhores receberam do Congresso, que escrevi em parceria com o professor Ricardo Saliba. E se eu tiver tutela provisória concedida no recurso afetado? Ou seja, o recurso foi afetado, a decisão que lá será proferida vai repercutir para todos os demais casos, e, mais do que isso, o autor daquele recurso, daquele caso piloto, demonstrou uma certa urgência e ele conseguiu uma tutela provisória, ele conseguiu suspender a exigibilidade. Isso traz algum efeito para todos os demais aqui que estão suspensos, aguardando aquela decisão final? O que vocês acham? Um pouco mais, ampliando um pouco mais a discussão, quando eu consigo uma tutela provisória nesse caso piloto, ela está próxima, de fato, ao caso piloto, ou ela está próxima àquela questão em tese, né? Ou seja, a tutela provisória está ligada ao conflito entre partes ou entre fundamentos, né? Me parece que a regra é que ela está ligada ao conflito interpartes, e, portanto, ela não deveria repercutir. Ou seja, eu posso ter, sim, uma tutela provisória suspendendo uma exigibilidade no recurso afetado, e isso não trazer efeito algum para os demais casos que estão aguardando a resolução daquele processo, né? Por que isso? Pelos requisitos da tutela provisória de urgência que o professor Marcelo já apresentou na fala anterior dele. Eu preciso demonstrar fumus boniuris, periculum in mora. O fumus boniuris vai estar muito próximo aí dos dois mundos aqui, né, do conflito interpartes e do conflito entre fundamentos. A própria afetação demonstra isso. Para o Supremo vai analisar esse tema. A decisão pode ser para qualquer um dos lados, né? O STJ vai analisar. Ou seja, eu tenho uma probabilidade do direito aí presente. Agora, o periculum in mora, ele é muito casuístico, né? Como é que eu vou dizer que o periculum in mora que eu reconheci aqui, eu vou reconhecer em todos os casos? O problema está aqui. Então, a regra, me parece, é que o periculum in mora reconhecido no caso piloto a justificar uma tutela provisória, uma suspensão de exigibilidade, não necessariamente vai estar presente nos demais e, portanto, cada um vai ter que demonstrar no seu próprio processo que tem presente o seu próprio periculum in mora a justificar também uma tutela provisória. Legal, mas será que essa regra comporta a exceção? E aqui que a provocação do artigo me parece que sim. Por quê? Porque, em alguns casos, a gente tem visto que o periculum in mora reconhecido para justificar a concessão da tutela provisória, inclusive em casos afetados, ele é tão genérico, tão amplo, que ele se faz presente em todo e qualquer conflito daquela natureza. Por exemplo, eu falar que eu reconheço o periculum in mora porque o crédito é exigível e, portanto, ele pode ser cobrado, ou que o crédito está apto a ser constituído, isso se faz presente em qualquer conflito tributário, né? Ou, pelo menos, em qualquer conflito tributário onde haja exigibilidade potencial ou efetiva, né? Não vai se ter, é verdade, numa exigibilidade exaurida, como o professor Luiz
Cláudio mencionou. Ou seja, quando eu tiver numa lide de repetição de indébito, aí, de fato, eu não preciso de tutela provisória nenhuma. Né? Mas se eu me deparar com uma... Se eu estou litigando num processo onde eu quero suspender a exigibilidade, eu quero questionar a exigibilidade, ainda que potencial ou efetiva, ou seja, pós-lançamento, pós-constituição do crédito tributário, e há, no repetitivo, reconhecimento de que isso é periculo in mora, por que não se tem uma verticalização dessa decisão para que, de novo, a gente respeite aqueles valores que eu disse lá atrás, né, de previsibilidade, de uniformidade das decisões. Né? E aí eu trouxe um exemplo prático aqui para os senhores, que é essa ação cautelar proferida no recurso extraordinário 946.648, relator ministro Marco Aurélio. Esse caso, esse RE, diz respeito à discussão em torno da incidência de IPI na mera revenda de produtos industrializados, ou seja, o revendedor de produtos industrializados importados não industrializa absolutamente nada, porém ele é equiparado a industrial por ser importador. Né? Então, o Supremo está discutindo se essa equiparação é constitucional ou não. Essa discussão passou pelo STJ, tivemos 2 julgados repetitivos para os 2 lados, né? Primeiro pela ilegalidade, depois pela legalidade, e agora houve essa afetação no extraordinário. E, nesse caso piloto, houve a concessão de tutela provisória. Então, o leading case que se encontra no Supremo tem tutela provisória, suspendendo a exigibilidade. E a motivação está ali. Ante a possibilidade de ser cobrado da autora o tributo não recolhido, hoje exigível pelo fisco, afasta a exigibilidade do crédito tributário envolvido na espécie. Então, a pergunta e a provocação é: isso foi verticalizado para todo mundo, né? Porque se eu sou importador, mero revendedor, eu não faço absolutamente nada, eu sou um distribuidor que importo produtos e revendo, por que o meu concorrente, que está lá no lead case, não tem suspensão de exigibilidade e eu não? Por que isso não foi verticalizado? Foi, né? Não foi. Não foi verticalizado, sequer foi cogitado isso. Mas, pelo menos, o meu processo está sobrestado, né? Com base no 1037, inciso 2. Né? Ou seja, houve afetação? Também não. Não houve sobrestamento, não houve verticalização da tutela provisória lá concedida. Então, meus amigos, minha fala não é uma crítica à decisão do ministro Marco Aurélio, muito pelo contrário. Eu acho que é o momento de trazer esse ponto à reflexão, onde nós não temos mais um sistema de repetitivos voltados tão somente a barrar processos para serem encaminhados aos tribunais superiores. A pretensão agora aqui é diferente. Agora é dar previsibilidade, uniformidade. Né? Portanto, se eu reconheço, se eu estou vislumbrando no caso piloto que um periculo in mora, como a mera possibilidade de cobrança do tributo, é justificativa para a concessão da tutela provisória, por que eu já não faço isso repercutir, verticalizar para todos, para que todo mundo aguarde, com suspensão da exigibilidade, a definição do caso? Né? Evidentemente que essa construção que eu trago não pode ser decorrência lógica da abstratividade do periculo in mora reconhecido. Né? Me parece que o ministro tem, sim, que dizer isso expressamente, né? Não só sobresta os processos, como suspende a exigibilidade de todos os casos que se assemelham ao presente recurso afetado. Né? E o momento para isso, me parece ser a decisão de afetação, né? Onde é o momento propício tanto para ele determinar o sobrestamento, quanto, se for o caso, para conceder essa tutela provisória para todos. Como eu disse, a reflexão é muito mais para que tenhamos aí esse respeito, essa preocupação da previsibilidade, principalmente da uniformidade das decisões. Né? Como eu lhes disse, não era cômodo eu ter decisão final de um jeito e meu concorrente de outro. Também não é cômodo o meu concorrente ter uma tutela provisória, suspendendo a exigibilidade, e eu não. Né? Eu tenho uma série de problemas com relação à expropriação de bens ou coisas do tipo, enquanto ele está lá garantidos, aguardando a definição do caso nesse exemplo dado pela mais alta corte do país. Então,
eu acho que fica aí a questão da reflexão, né, de colocar essa situação de que, tudo isso que eu lhes disse é excepcional, né, via de regra, o periculum in mora está muito ligado ao caso piloto e não à questão em tese em si, porém, em alguns cenários, me parece que seria prudente, em respeito àqueles valores, a verticalização de uma suspensão de exigibilidade dada num repetitivo. Eu agradeço a atenção dos senhores, sei que a fome deve estar grande aí pelo avançado da hora, então agradeço imensamente. Obrigado. Muito obrigada, Danilo. Eu gostaria de abrir para perguntas, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para os nossos palestrantes. Não? Então, bom, eu declaro encerrada essa mesa e espero que vocês acompanhem a programação e retornamos após o almoço.